Olá a todos, eu sou o Natan, sou da equipe do Hashtag.cel, e hoje vamos mais um relatório sobre o que aconteceu tanto no mês de dezembro de 2025, quanto de janeiro de 2026, um breve resumo das condições meteorológicas aplicadas para as asas rotativas, né? Começando com o glossário meteorológico. A gente tem algumas modificações nas regras de voo tradicionais, principalmente quando tem períodos de IFR e de LIFR. A gente adaptou para trazer condições mais restritivas, né, adaptando mais para os pilotos. Alguns ajustes relevantes é em questão do teto, né, a gente considera apenas as nuvens de cobertura broken overcast, que são as que têm maior nebulosidade no céu, e apenas valores abaixo ou iguais a 3.000 pés. Quando for acima de 3.000 pés, ou CAVOC, por exemplo, são considerados 3.000 pés nas análises. Alguns termos que eu vou falar bastante ao longo da reunião é a climatologia. A climatologia, basicamente, é a média dos dados de alguma variável. E aqui a gente traz de 2005 a 2024 para dezembro de 2025 e acrescentando o ano de 2025 para janeiro de 2026. Em relação ao desvio padrão, o que é o desvio padrão? É um grau de dispersão dos dados de alguma variável. E quanto menor o valor desse desvio padrão, mais próximo, né, mais uniformes são os conjuntos dos dados. Então, as variáveis, elas se comportam mais próximo da média. Quando for maior esse desvio padrão, há maiores extremos. A anomalia é basicamente a diferença entre o dado observado, por exemplo, de dezembro de 2025, menos a climatologia de 2005 a 2024. A gente faz essas análises para os aeródromos de Guarulhos e Congonhas, que são os únicos que têm METAR e espécies disponíveis por 24 horas na região metropolitana de São Paulo. Agora, trazendo um pouco dos destaques do mês de dezembro de 2025, a gente identificou que teve precipitações próximas da média, temperatura média acima do normal, 1,3 acima do normal, então tivemos uma atmosfera mais aquecida, e tivemos vários recordes de rajadas de vento horário, principalmente no aeródromo de Congonhas, com valores acima de 50 nós. Então, um destaque também é em questão das pancadas. A gente identificou que teve TCUs e CBs com menor frequência à tarde e maior frequência durante a noite e madrugada, devido às entradas de frentes frias que a gente vai ver a seguir. Em questão da precipitação, aqui a gente trouxe dados da estação do INEMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, da estação do Mirante, que é próximo do aeródromo de Marte. Aqui a gente traz um pouco a precipitação acumulada, né, diária nessas barras, e o que a gente identificou que tivemos 4 frentes frias, sendo a primeira frente fria associada a um ciclone, que teve entre os dias 9 e 10 de dezembro. Foi um ciclone que trouxe rajadas fortes e afetou mais de 2 milhões de pessoas na capital em dezembro, né? Então, a gente vai ver a seguir. Apesar da climatologia, que é o que a gente espera para chover no mês de dezembro, ser 231,2 milímetros, choveu apenas 215,4. Então, ficou próximo da média, mas um pouquinho abaixo. E o período que mais choveu foi justamente durante a passagem desse ciclone, né, entre os dias 9 e 13 de dezembro, choveu 127,8 milímetros. Então, mais da metade do mês choveu na primeira quinzena. Em questão da temperatura, é esperado que dezembro tenha uma temperatura média de 22,6 graus e tivemos 23,9, quase 24 graus, ou seja, 1,3 acima da média. Então, foi um mês com precipitação mais próxima da média e a temperatura acima da média. Agora, trazendo o primeiro evento, né, que foi o ciclone, né, trazendo aqui as cartas sinóticas dos pilotos, foi no dia 9 de dezembro, às 18 TC, que tivemos a primeira frente fria associada ao ciclone. A gente consegue ver aqui o giro, né, e antes, a gente consegue ver basicamente a entrada da frente fria. Aqui a gente consegue ver pelo teto, né, antes o teto a 3.000, né, então acima, né, sem nuvens, né, e quando tem a entrada da frente fria, tem o teto, ele despenca, né, sai de 3.000 para 1.000 pés, principalmente em Congonhas, caindo até abaixo de 500 pés. E a gente consegue ver também, né, o giro, né, do ciclone traz os ventos mais de noroeste, norte, né, e tivemos também, após, né, as chuvas intensas, né, a gente consegue ver aqui através das barras, né, tivemos horários que tiveram chuvas até acima de 10 milímetros,
E depois dessas chuvas mais intensas, né, esse vento de noroeste ganhou mais força no dia 12, né, quando teve uma rajada de vento em Congonhas acima de 50 nós. Então, foi um ciclone que trouxe tanto a precipitação mais moderada a intensa, né, quanto ventos mais fortes e anômalos. A próxima frente fria foi uma frente fria mais semi-estacionária, um pouquinho depois da passagem desse ciclone. Aqui a gente tem a carta da REDMET, né, que mostra aqui a frente fria mais semi-estacionária, mais próxima aqui, influenciando a região nos dias 13 e 14, né, 12, 13 e 14. A gente consegue ver ainda aqui o reflexo, né, do ciclone, com algumas rajadas de vento próximos de 30 nós, tanto em Guarulhos quanto em Congonhas. E alguns episódios de chuvas, até um pouco moderadas e intensas, entre os dias 12 e 13. A próxima frente fria foi uma frente fria mais marítima, a gente consegue ver aqui que ela não afetou tanto em questão de chuva, né? A gente teve alguns milímetros, né, mas abaixo de 5 milímetros por hora, afetando mais o teto, né, a gente consegue ver aqui que da entrada, né, da frente fria, às 18 TC, a gente consegue ver que o teto sai de 3.000 e cai para próximo de 500 pés, principalmente em Guarulhos, e acompanhado de chuva, né, e vento de sul, com algumas rajadas próximas de 30 nós. No final do mês, tivemos uma frente fria que ficou semi-estacionária na região, entre os dias 29 e 31, totalizando 42,2 milímetros entre esses dias. Tivemos alguns episódios de chuvas mais fortes, principalmente aqui no dia 30, né? A gente consegue ver que quando teve a chuva mais forte, o teto teve uma queda, principalmente em Congonhas, né? Chegando até próximo de 500 pés, e ventos de intensidade entre 20 a 30 nós. Aqui trazendo um pouco da porcentagem das regras de voo, a gente consegue ver que em Guarulhos, em dezembro, né, tivemos maior predomínio de tempos VFRs, ficou 13,6% acima do normal, principalmente no período da tarde, onde a gente consegue ver anomalias, né, em vermelho, que são frequência de dias acima do normal, com VFR, enquanto que no comecinho da manhã a gente teve condições mais próximas do normal, e isso está atrelado justamente à frequência de chuvas fracas no começo da manhã, principalmente entre as 9 e 11 UTC. A gente consegue ver que teve o predomínio, né, de chuvas mais fortes, trovoadas, TCUs, CBs, no período da madrugada. E quando a gente espera que chova mais, que é próximo do meio-dia e começo da tarde, tivemos anomalias negativas que a gente consegue ver aqui em azul, principalmente em questão de TCUs e CBs. Então, a gente teve um deslocamento, né, da frequência de chuva mais para a noite e para a madrugada, em Guarulhos. Isso afeta também a visibilidade. A gente consegue ver aqui, né, que a visibilidade ficou bem próxima do normal, onde teve a quantidade de chuva, né, na madrugada, enquanto que no comecinho da manhã e na tarde, no começo da tarde, a gente consegue ver que tivemos anomalias, né? A gente espera que no começo da manhã tenha alguns episódios de brumas, não tivemos tantos, e também à tarde a gente espera aquelas pancadas um pouco mais fortes que possam diminuir a visibilidade, e não aconteceu isso no mês de dezembro em Guarulhos. Isso também reflete no teto, né, com o comecinho da manhã sem brumas, né, e menor nebulosidade, né, nebulosidade associada mais a chuvas, a gente teve uma anomalia positiva, principalmente no comecinho da manhã. Agora, trazendo um pouco de Congonhas, a gente teve uma situação mais parecida, né, com Guarulhos, com a predominância de tempos VFRs, né, um aumento de 21,1% da porcentagem em relação à climatologia, e a gente consegue ver que o período que mais afetou em questão de regras de voo é no período da madrugada, que a gente consegue ver aqui que tivemos até IFRs um pouco acima do normal, justamente devido à entrada dessas frentes frias nesse horário com pancadas mais fortes. Tivemos também uma anomalia, né? A gente não espera um low às 16
o TC, ou seja, umas 3, próximo do meio-dia, né, e tivemos em Congonhas uma ocorrência. Apesar de ter tido essa ocorrência, não tivemos uma porcentagem de lows acima do normal. Aqui a gente consegue ver, né, claramente que tivemos uma concentração, né, de trovoadas, de chuvas fortes e CBs, né, no período da madrugada, enquanto que no período da tarde, quando a gente espera, né, e no período da noite, a gente teve menor frequência. Destaque também para, apesar de não ter chovido forte nesses horários, a gente teve alguns relatos de drizzle, né, chuva um pouquinho, aquela garoazinha. Então, tivemos chuva bem mais fraca do que o normal no período que devia chover mais. Isso também refletiu a visibilidade, a gente consegue ver aqui que é predominante, né, a visibilidade acima do normal, né, para o mês, com exceção dos horários, né, das 3 e 4 TC, que foi os horários que tiveram as pancadas mais fortes. E também tivemos o recorde mínimo, né, que foi o low que eu comentei, né, às 16 UTC, a visibilidade ela chegou a 300 metros. E isso foi no dia 8, quando foi a passagem do ciclone. Em questão do teto, temos a mesma tendência, né, o maior teto, principalmente no período da manhã e da tarde, com exceção do período onde teve maior chuva, entre as 3 e 4 TC. Agora, em questão de intensidade e direção do vento, né, a gente consegue ver que para Guarulhos, a gente também teve recordes de rajadas, né, e o destaque é o dia da passagem da frente fria associada ao ciclone, né, que tivemos uma rajada de 36 nós às 12 UTC. Em relação à intensidade horária, a gente consegue ver aqui, né, pela linha tracejada em azul, que ela está acima da climatologia, que é essa linha em preto. E, com isso, o desvio padrão, né, que são esses sombreados e azuis, está deslocado mais para cima, ou seja, tivemos valores mais extremos. E a gente consegue ver isso pelas rajadas, né? Tivemos rajadas acima do que já foi registrado, né? Então, potencializando esse desvio padrão. E, além disso, apesar de ter tido maior frequência de frentes frias, né? 4 frentes frias no mês, a gente teve maior impacto do vento na parte pré-frontal. Antes da entrada das frentes frias, temos o vento de noroeste, e esse vento ficou acima do normal. Né? O normal aqui é em azul, ou em cinza, né, a climatologia, né, e o que aconteceu em dezembro é o em azul. Então, a gente consegue ver aqui que o vento de noroeste foi bem acima do normal, enquanto que o vento de sul e sudeste, e principalmente de leste, não foram tão dentro da normalidade. Algo parecido com Congonhas também tivemos maior frequência, né, de vento de noroeste, um impacto maior do pré-frontal, em relação à frente fria mesmo, né, menor frequência de ventos de sul, e também tivemos muitos recordes horários neste mês. A gente consegue ver aqui, né, pelos pontinhos, que a maioria dos horários tivemos acima do observado, né, na climatologia, que são esses em X. Então, isso potencializou, né, o desvio padrão, principalmente no período da madrugada, onde a gente não observava valores tão fortes como 30 nós. E o destaque para a rajada, a maior rajada que teve no mês foi a 52 nós, que foi no dia 10, que depois da passagem da frente fria. Então, às 15 UTC. Trazendo um pouco da temperatura e do ponto de orvalho, aqui para Guarulhos, a gente consegue observar, né, que o mês de dezembro, né, que é essa linha tracejada, comparada com a climatologia, que é essa em vermelho, todos os horários ficaram acima, né, do normal, então a gente identificou que dezembro foi um mês mais quente do que o normal, uma atmosfera mais quente, e principalmente aqui no período da tarde, justamente porque não tivemos tantas pancadas esperadas nesse horário, e mais voltadas para a madrugada. Então, quando a gente vê a diferença entre a temperatura e o ponto de orvalho, a gente consegue ver que esse mês foi mais seco, porque tivemos maior diferença entre o T e o TD, principalmente no período da tarde.
Em Congonhas também observamos a mesma tendência, né, com exceção do período da madrugada, que ficou próximo ou ligeiramente abaixo da média, a diferença entre o T e o TD, justamente nos períodos que tiveram maiores pancadas. Agora, trazendo um pouco do mês de janeiro, né, a gente teve precipitação ligeiramente abaixo da média também, assim como dezembro, porém, a temperatura média foi 0,6 abaixo do normal. E isso é devido à atuação de dois episódios de zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma zona de uma banda de nuvens que fica, né, no interior do Brasil, que chega na região, né, de São Paulo, e impede de ter maior aquecimento, né, é, radiativo, né, no período da tarde, por causa da nebulosidade. Então, isso ajudou a diminuir a temperatura média no mês. E apesar de ter tido dois episódios, né, dessa zona de convergência, que também traz muita precipitação, a precipitação ficou abaixo da média. Aqui trazendo um pouco, né, do que aconteceu, né, a precipitação diária, né, em São Paulo, a gente consegue ver aqui que tivemos a primeira zona de convergência, né, entre os dias 3 e dias 8 de janeiro, com maiores acumulados nos últimos dias em São Paulo. Durante a metade do mês, a gente teve chuvas mais frequentes, relacionadas ao calor mesmo, à umidade, né, na região, e durante dia 17, entre o dia 16 e 17, tivemos uma passagem de uma frente fria. Novamente tivemos uma atuação de uma nova Zacas, que também trouxe o maior acumulado no período de janeiro, que foi próximo de 50 milímetros, e no final do mês tivemos a atuação de uma baixa pressão próximo à costa, que também trouxe chuvas mais localizadas. Em relação ao quanto choveu, né, choveu 256,8 milímetros, mas o esperado é chover quase 300 milímetros, então choveu 12% abaixo da média. E os dias mais chuvosos foram entre os dias 11 e 20, com uma chuva mais regular. Então, trazendo aqui a primeira condição, né, das ACAS, a RedMatch, as cartas da RedMatch, elas não trazem as ACAS em si. Então, eu trouxe aqui a carta da Marinha, que identifica, né, essa nebulosidade que fica desde da Amazônia até o oceano, né, então isso traz umidade para a região, e também isso afeta principalmente o teto, né, a gente consegue ver aqui que entre dias 4 e 6, a gente teve, né, teto tanto em Congonhas quanto em Guarulhos, abaixo de 2.000 até abaixo de 1.500 pés. Então, em Congonhas também tivemos valores de 500 pés, então isso afeta também em questão do teto, né, e somado a isso, a gente teve os episódios, né, de chuva mais intensas e localizadas, que foram um dia 7 e 8 de janeiro, que a gente teve aqui até um horário que a chuva acumulada foi acima de 20 milímetros, então 20 milímetros em uma hora é muita coisa, então foi uma pancada bem severa no final da primeira semana de janeiro. Então, entre os dias 3 e 8, a gente teve um total de 56,8 milímetros, com duas pancadas fortes no dia 7 e no dia 8. A próxima frente fria foi no dia 19, e após a frente fria se organizou umas ACAS na região, que a gente consegue ver que ela durou entre os dias 20 e 25 de janeiro. Então, essa foi umas ACAS que afetou mais em questão de precipitação e de teto. A gente consegue ver aqui que há uma maior variabilidade do teto, chegando até abaixo de 500 pés, principalmente em Congonhas, em alguns dias, e também maior frequência, né, do vento de sul, e apesar de não ter trazido rajadas tão fortes quanto em dezembro. E por último, tivemos uma baixa, né, próxima da costa, que é representada aqui por esse L. A gente teve um evento de chuva, né, de moderada a forte intensidade durante a madrugada do dia 30. A gente teve valores próximos de 15 milímetros em um horário só, e
Com essa chuva, a gente teve uma visibilidade bem próxima de 500 pés em Congonhas, e isso também trouxe algumas rajadas próximas de 30 nós nesse período. Em relação à porcentagem, né, de regras de voo, a gente também segue o mesmo padrão, né, dos últimos meses e de dezembro também, com um VFR acima do normal, principalmente no período da tarde, aqui no período da manhã, no período da manhã, a gente consegue ver anomalias, né, bem em vermelho, né, acima do normal, entre as 8 e 12 UTC, mas também tivemos algumas ocorrências de IFRs, porém não o suficiente para ficar acima da climatologia. A gente trouxe aqui também as condições do tempo presente, né, para janeiro. A gente consegue ver aqui que tivemos maior frequência, né, de pancadas, né, entre as 18 e 20 UTC, no finalzinho da tarde, mas no comecinho do meio-dia, né, no meio-dia 13 e 14, a gente não teve tantas ocorrências de TCU ou CB. Enquanto isso, a gente teve maior frequência de garoas. Em relação à visibilidade, foi muito parecida com o mês de dezembro, né, com o começo da manhã, acima do normal, a gente também não teve tantas brumas, né, uma menor frequência, né, de brumas no começo da manhã, e isso aumenta a visibilidade. Então, foi um mês também, no começo da manhã, mais proveitoso para os pilotos. Enquanto que no período da tarde ficou mais próximo da média, justamente devido à maior frequência de pancadas, né, em comparação com dezembro. Isso também afetou o teto, né, que a gente consegue ver aqui, que ficou bem próximo da média, principalmente no período da manhã e da tarde, e no período da madrugada não tivemos uma anomalias positivas. Em Congonhas também tivemos algo muito parecido com Guarulhos. A gente consegue ver aqui, né, que o maior período de pancadas mesmo foi entre as 20 e 22 UTC, né, então no começo da noite a gente teve maiores pancadas, né, então isso diminuiu a anomalia predominante de VFR nesse horário, e também tivemos uma diminuição também pela manhã, e isso está relacionado justamente a maior frequência de garoas. A gente teve maior frequência de garoas e isso diminui também a visibilidade. Então, com isso, a gente também diminui a questão de ter VFRs no mês. Assim como Guarulhos, Congonhas teve pancadas mais fortes, né, no período da tarde e começo da noite, enquanto que no período da madrugada não tivemos tantas pancadas como foi observado em dezembro. E isso afeta também a visibilidade. A gente consegue ver aqui que em Congonhas a gente teve as 20 UTC, né, valores negativos, então a gente consegue ver uma maior concentração de chuvas nesse horário, enquanto que no começo da noite e madrugada não tivemos tantas pancadas, e isso aumenta, né, a visibilidade. No teto, a gente consegue ver que durante o período da manhã, né, e período da tarde, comecinho da noite, ficou bem próximo da climatologia, basicamente devido a aquela anomalia, né, de que eu mostrei de garoa, né, com a garoa traz o teto, né, mais para próximo da média, e as pancadas também contribuem para isso, enquanto que no período da madrugada, que não teve tanta pancada, a gente teve anomalias positivas. Agora, em relação à intensidade de direção do vento, em janeiro, tanto em Guarulhos quanto em Congonhas, a gente não teve tantos recordes expressivos. E a maioria das rajadas, elas não superaram 35 nós. Com isso, a gente consegue também ver em Guarulhos que também teve a maior frequência, né, no vento de noroeste, porém, não tivemos tantos ventos de leste ou nordeste, que é os ventos que trazem condições de bruma, né, para Guarulhos. Em Congonhas também tivemos maior frequência de noroeste, mas tivemos também maior frequência de sul e sudeste.
E, além disso, a gente teve uma intensidade acima do normal, mas não tanto quanto em dezembro. Em questão de temperatura e ponto de orvalho, em Guarulhos, a gente viu, né, que, em geral, janeiro foi abaixo do normal, né, para a média, né, só que em Guarulhos a gente consegue ver que ficou bem próximo da média a temperatura do ar, enquanto que o ponto de orvalho ele ficou abaixo do normal. E isso a gente consegue ver na diferença entre a temperatura e o ponto de orvalho, identificando que ficou ligeiramente mais seco. E isso contribui, né, com o que é esperado para a chuva. A gente não teve tanta chuva quanto é esperado para a época do ano. Em Congonhas também a gente teve a temperatura próxima da média, ligeiramente abaixo, principalmente no período da madrugada, e um ponto de orvalho também muito próximo da média. Por fim, eu trago aqui a média semanal das porcentagens de acerto. Aí a gente aqui traz as primeiras 4 semanas de dezembro e as últimas 2 semanas de janeiro. E aqui eu trago o que aconteceu no evento nessa semana. Na segunda semana, a gente teve a entrada do ciclone, né, e a frente fria associada, e a gente consegue ver que em Guarulhos a gente teve a hashtag Ponto Céu teve um melhor porcentagem de acerto do que os TAFs, porém, em Congonhas, a gente teve um maior acerto pelos TAFs. Outro que, no final, né, de janeiro, quando teve a zona de convergência, né, do Atlântico Sul, as ACAS, né, isso diminuiu a porcentagem de todos os que estão em análise, né, e isso se deve devido à atuação das ACAS. As ACAS ela é um fenômeno que traz uma menor previsibilidade, e isso traz também um maior pessimismo dos previsores, né? Então, a gente consegue ver aqui que, principalmente, o TAF teve uma queda expressiva, né, na porcentagem, enquanto que o modelo ele se mostrou melhor. Na última semana, né, de janeiro, a gente teve a baixa pressão e a gente conseguiu ter maior acerto, né, na porcentagem em Guarulhos, enquanto que em Congonhas o TAF teve melhor acerto. E esse padrão, né, de desempenho, né, do modelo europeu, ele muda de dezembro para janeiro justamente pela subestimação. Em Guarulhos, né, a gente teve um período de maior subestimação, né, do que em Congonhas, e em janeiro teve um oposto. Então, por isso que para o mês de janeiro a gente teve um melhor desempenho, né, do modelo europeu, do modelo em Guarulhos, do que em Congonhas, enquanto que em janeiro foi ao contrário. Obrigado pela atenção, bons ventos e bons tempos.